Fala galera, seja bem-vindo ao canal ITRs na área e vamos para mais uma análise do mercado cripto. Hoje, como é terça-feira, dia 6 de julho, a gente vai analisar altcoins. Altcoins que vocês me pediram na semana passada. E tem uma altcoin que vocês me pediram na semana passada que é bom vocês passarem longe dessa altcoin, beleza? A gente vai analisar isso e a gente vai ver como que todas elas estão dentro do mercado. Ontem a gente teve uma queda no mercado, a gente teve um FUD acontecendo por conta da Binance e a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Bom, caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Também é um meio que você tem como retribuir esse vídeo gratuito que eu estou te entregando. Beleza? Bom, chega de papo, bora ver o que aconteceu aí. Primeiro ponto para comentar com vocês o que aconteceu na data de ontem é engraçado porque em 2022 todo mundo falava 2023 será o ano da regulamentação nos Estados Unidos. E quando a regulamentação começa a acontecer, as pessoas ficam desesperadas. Parecia que estava todo mundo preparado lá atrás, em 2022, para o que iria acontecer em 2023. E cá estamos. Esse ano vai ser um ano onde a SEC vai bater forte em cima das criptos. Não tem por que se apavorar em cima disso. Não tem por que se a Binance for proibida nos Estados Unidos. Não tem por que se a Coinbase for proibida nos Estados Unidos, porque tudo isso a gente já vem falando desde 2022. O mercado ele já vinha se preparando para isso. E uma regulamentação aqui nos Estados Unidos vai ser mais do que positivo para as criptos, porque a partir do momento que encerrar a regulamentação e definir o que vai acontecer, que corretora que vai ser autorizada, como que as coisas vão funcionar aqui dentro, a gente vai ter os institucionais entrando pesado. Então, sempre antes de toda a calmaria, a gente tem a tempestade. Se a gente quer a calmaria, de que o mercado seja regulamentado, de que os institucionais entrem no mercado, a gente precisa que tenha a tempestade antes. E essa tempestade está acontecendo. Não sei por que as pessoas se desesperam quanto a isso. É muito daquelas pessoas que operam notícia. Eu odeio operar notícia e eu não tomo decisões pautadas em cima de notícia, mas quem toma sempre fica desesperado. Ontem eu postei dentro da comunidade on-chain o que aconteceu. A gente teve o mercado caindo, Ether está dentro da mesma região, as pessoas estão desesperadas. Ontem teve desespero no mercado e o Ether ainda está em $1.800, cara. $1.800 é a mesma faixa de preço que eu estou comprando há mais de um mês. Os 7 Ethers que eu comprei, o custo está em 1.830, não aconteceu nada dentro do Ether, a gente continua dentro da mesma lateralização. Mas a gente vai falar de altcoin hoje, não de Ether. O que eu quero trazer para vocês é esse post que eu fiz dentro da comunidade on-chain ontem. Enquanto você está sardinhando, vendendo em meio ao pânico, vendendo em meio ao caos, quem é investidor de verdade está acumulando. Ontem teve um saque de 400 mil Ethers de dentro das corretoras. 365 mil Ethers foram sacados de dentro da Coinbase e não de dentro da Binance. Muitas pessoas falaram que é porque as pessoas estão correndo para fazer os seus saques de dentro da Binance porque a Binance pode quebrar. Isso não aconteceu dentro da Binance, isso aconteceu dentro da Coinbase, uma corretora de institucional. Beleza? Então o que eu estou mostrando para vocês é que enquanto sardinhas estão se preocupando com notícia, vendendo, entregando o seu supply para os investidores, simplesmente eu continuo bullish dentro do mercado. Bom, quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, como a gente vai falar de altcoins, a gente vê que ela rompeu para baixo o triângulo simétrico que a gente tinha. E ela veio a perder um fundo anterior aqui que nós tínhamos. Ela não deu continuidade ainda na perda desse fundo anterior, mas a gente ainda tem regiões de suportes aqui embaixo. Mas isso daqui é um primeiro sinal de que o Bitcoin está perdendo um pouco de força perante as outras moedas, perante ao Ether, perante todas as altcoins. E a gente viu isso acontecendo. O Ether não caiu na data de ontem, tanto quanto o Bitcoin. E tiveram algumas altcoins que seguraram ainda mais que o Bitcoin. Beleza? Bom, não vou falar com vocês de Bitcoin hoje e nem de Ethereum, isso daí a gente deixa para amanhã. A gente vai analisar direto
as altcoins aqui que vocês me pediram. Primeira altcoin que vocês me pediram, Lido, LDO. Quando a gente olha para LDO, a gente tem um canal lateral, vários ativos, a gente vai encontrar um canal lateral dentro do mercado, normal, o mercado está lateralizando, fase de acumulação. LDO está construindo um pivô de alta em cima da média de 200 períodos. Para mim, LDO está em um movimento bullish. A gente está vendo que ela está acima da média de 200 períodos. E a gente tem o ativo, obviamente, com algumas resistências a serem enfrentadas aqui em cima, mas eu vejo como um ativo bom para a gente ter exatamente nesse momento. Obviamente, a gente vai ter que trabalhar sempre com stop nesses ativos. Se a gente fizer, eu esperaria um rompimento desse topo anterior aqui. Se ele romper esse topo anterior, a gente tem um pivô de alta. Fez um rompimento desse topo anterior, a gente tem um pivô de alta, a gente pode considerar um stop com 17% de loss para um take de 43%. Obviamente, 17 é muito, como 43 também é muito, porque a gente está falando de altcoin, cara. A gente não está falando nem de Bitcoin e nem de Ethereum, beleza? Esperaria um rompimento dessa região. Deu rompimento dessa região, faria uma posição de entrada. Se não romper essa região, buscaria mais por posições de entrada na base desse canal lateral que nós temos. Geralmente, o que termina um canal lateral é um falso rompimento. Se a gente tem um canal lateral de acumulação, a gente geralmente tem um rompimento para baixo e esse rompimento para baixo ele encerra um canal lateral. Se esse daqui realmente for o rompimento que a gente teve para baixo, um rompimento onde vai encerrar esse canal lateral, eu espero que o ativo ele venha sair nos próximos dias de dentro dessa região aqui. Eu espero que o ativo ele vá conseguir romper essa região. Se ele não romper, se ele rejeitar essa região aqui, a gente pode continuar trabalhando dentro desse canal. Compra na base, vende no topo, beleza? Então, para mim, aqui é exatamente um ponto de entrada, onde a gente pode ter um take no topo aqui, ou a gente vai esperar um take lá em cima para que ele faça esse rompimento dessa região. Lido, para mim, é um ativo que a gente tem que ficar de olho. Está acima da média de 200 períodos. Se está acima da média de 200 períodos, a gente vai trabalhar a favor da média de 200 períodos. LTC. Quando a gente olha para Litecoin, Litecoin tem o mesmo comportamento e já faz uns dias que eu falo com vocês que Litecoin está trabalhando em cima da média de 200 períodos. Quando a gente está próximo da média de 200 períodos, a gente tem bons pontos de entrada. E olha só que na data de hoje a gente tem um bom ponto de entrada com um stop super curto aqui no fundo anterior. Se você quiser trabalhar um stop mais longo para não ser estopado, a gente tem um outro fundo cá atrás também com 15% de loss, que também a gente pode considerar como uma parte de stop. A gente pode trabalhar um topo, um fundo para trás, beleza? Quando a gente vê o que a gente tem de resistências para frente, a gente vai ter a primeira resistência a ser enfrentada com 19% de alta contra 50% de alta, que também vai ser a próxima resistência que o ativo ele vai ter. Então, se a gente olha para a Litecoin, eu olharia para a Litecoin exatamente em ponto de compra nesse momento, exatamente na região que nós estamos. Inclusive, a gente chegou na base do canal na data de ontem, simplesmente teve uma sombra vendedora aqui, simplesmente olharia para cá como um ponto de compra em Litecoin. A gente pode traçar também uma linha que une esses dois fundos aqui, para a gente entender o que a gente tem. A gente tem essa linha de tendência de alta, beleza? Então a linha de tendência de alta deve ser respeitada. Veja que se ele voltar na linha de tendência de alta, ele pode perder esse fundo anterior aqui. Então você pode ser estopado caso o seu stop esteja aqui. Mas se ele voltar e perder a linha de tendência de alta, aí a gente pode ter uma reversão da tendência e só vai pegar o seu stop se realmente a tendência reverter. Não o ativo bater aqui para simplesmente continuar subindo lá na frente. Então eu olharia para Litecoin e para Lido como dois ativos para estar de olho em ponta compradora, beleza? Bom, próximo ativo que vocês me pediram aqui, tem uma lista aqui, por isso que eu estou passando por alguns ativos, é exatamente Near. Quando a gente olha para Near, eu já não olharia para Near como um ponto de compra. Apesar dela estar em uma região de suporte, olha só, a gente tem um suporte estabelecido aqui.
eu não olharia para a Near como um ponto de compra. Eu olharia para a Near em um ponto de compra caso ela voltasse para o 1,25. Por que isso está acontecendo? Ela rejeitou 2 vezes e rejeitou forte a média de 200 períodos. Ela está bem afastada da média de 200 períodos, pode ser que o ativo ele repique, que ele volte aqui para retestar a média de 200 períodos, mas isso daqui me mostra que ele está um pouco sem força com essas grandes rejeições que a gente teve da média de 200 períodos. Mas eu olharia mais para compra caso esse ativo voltasse para patamares mais aqui embaixo. Ele pode se segurar dentro dessa região, a gente compra suporte, Gui, a gente vende resistência? Sim, você pode comprar suporte, você pode vender resistência. O problema é que aqui o seu stop ele vai estar no fundo anterior do ciclo cá atrás, o fundo que foi marcado. Olha só, a gente teve um fundo duplo aqui. E pode ser que a gente venha ter um flush exatamente quando ele revisitar essa região. Se esse flush acontecer, você vai ser estopado e tem grandes chances de ser um flush mesmo. O que é um flush? É exatamente o ativo perder uma região marcada de fundo anterior, porque tem muito stop exatamente dentro dessa região, e capturar esses stops e simplesmente o ativo voltar. Então eu não olharia para Near em ponto de compra aqui, eu deixaria para olhar um pouco mais para baixo caso o ativo chegasse mais para baixo. Se não chegar para baixo, tudo bem. Em outro ponto, em outra estratégia, a gente analisa mais para frente e identifica uma nova entrada. Bom, GRT. A gente sabe que GRT subiu bastante por conta do hype de inteligência artificial. É um dos ativos que está atrelado com inteligência artificial. Tome muito cuidado com esse ativo porque ele está formando um triângulo descendente. Os compradores estão perdendo total controle do mercado. E a gente está tendo rejeições da média de 200 períodos. 1, 2 vezes a gente já está abaixo da média de 200 períodos. Tome muito cuidado com os ativos que são atrelados à inteligência artificial, a um hype que nós tivemos. AGIX, se a gente der uma olhada para o que está acontecendo, a gente pode ter o mesmo padrão da rejeição da média de 200 períodos. Muito cuidado, perdeu o fundo anterior aqui, queira estar fora desse ativo. Não queira segurar, não queira holdar, porque lembrando, esses ativos subiram por conta de hype. Tem pessoas que estão com 600% de lucro. O ativo subiu 1.700%. Tem pessoas que estão com 600% de lucro. Então, toma muito cuidado nesses ativos que sobem muito forte. Rompeu a média de 200 períodos para baixo, a gente está em reversão de tendência do ativo. Isso é tendência de alta, enquanto a gente está acima da média de 200 períodos, rompeu exposto, e quando a gente olha para essa movimentação, a gente está abaixo da média de 200 períodos. Tome muito cuidado com esses dois ativos de inteligência artificial. Nenhum desses dois ativos é o ativo que eu falei para você no começo do vídeo, você deveria ficar longe, para você tomar muito cuidado. Eu vou falar sobre esse ativo ainda, beleza? Bom, então, ativos de inteligência artificial, olharia mais para a saída desses ativos, bunda na parede. Cara, a gente tem outros ativos que estão com estrutura muito melhor. Prefiro estar muito mais exposto em Lido, por exemplo, do que estar exposto LT, do que estar exposto em GRT nesse momento, do que estar exposto exatamente em ativos de inteligência artificial. Beleza? Bom, outro ativo que vocês me solicitaram, inclusive, é só você deixar nos comentários o ativo que você quer que eu faça análise na próxima terça-feira que vem. Porque todas as terças a gente abre price action aqui, a gente não fala de dados on-chain, a gente fala disso a semana inteira. Terça-feira, exclusivamente para a gente analisar altcoins, para a gente olhar para outros projetos também. VET. Quando a gente olha para VET, a gente tem um padrão bullish acontecendo. Qual que é esse padrão? É exatamente uma cunha descendente que nós temos aqui. Estamos chegando próximo de uma região de suporte, e como a gente tem uma cunha aqui, qual que é o padrão? O padrão é a gente perder o fundo e não dar continuidade. Olha só, a gente perde o fundo e não dá continuidade na queda. Agora a gente está perdendo esse fundo e não dando continuidade nessa queda. Observe como que vai ser esse padrão gráfico. Ele tem a maior probabilidade de romper para cima
Então, a gente pode esperar um rompimento desse padrão gráfico e quando fizer uma confirmação desse rompimento, a gente pode tomar entrada dentro desses ativos. Rompeu uma cunha, confirmou o rompimento, a gente toma entrada, porque aí no reteste do rompimento, a gente tem um stop claro. O ativo ele pode ficar flertando aqui dentro e vir visitar exatamente esse fundo anterior que nós tivemos aqui. Se ele visitar esse fundo anterior aqui, a gente vai ter um stop curto para o fundo do ciclo que nós tivemos. Obviamente, também pode rolar um flush aqui dentro desse ativo, perder o fundo, capturar o stop de todo mundo e voltar. Só que aqui o risco-retorno já vai estar muito baixo. Se a gente olhar para um risco-retorno de loss de 12%, voltar para um topo ali que deixou para trás, cara, 90%, é um risco-retorno muito bom. Então a gente pode arriscar entrar no ativo quando a gente estiver nessa região de suporte, assumindo que podemos tomar um stop aqui embaixo, só que a gente pode tomar esse stop e ter um stop de recompra caso ele volte acima do suporte, caso o flush ele realmente aconteça. Por que eu não falo isso de near, por exemplo, que a gente pode assumir esse stop para depois a gente reentrar no ativo? Porque a gente vai ter uma operação muito mais longa aqui, a gente já está falando de 20% para ser estopado. Quando a gente olha para a VET, a gente já tem um stop muito mais curto e a gente está trabalhando em uma cunha. Obviamente que se a gente romper essa cunha para baixo aqui, acontecer esse flush, a gente vai descartar essa cunha. A gente não vai ter um rompimento para cima da cunha. Então a gente tem dois cenários aí para a VET. Vamos esperar VET se movimentar e simplesmente se ela romper para cima a cunha em algum determinado momento, toma uma posição de entrada. Veio descendo a cunha aqui, a gente acompanha como que vai ser exatamente essa movimentação. O ativo que eu queria falar para vocês tomarem muito cuidado e muita gente está me perguntando é sobre a Secret Networking. Esse ativo está literalmente em ladeira abaixo. Ele está sem freio durante esse bear market. Toma muito cuidado com esse ativo. A média de 200 períodos está literalmente apontando para baixo. E nos próximos dias ela vai apontar mais ainda para baixo, porque o ativo descolou muito da média de 200 períodos. Toma muito cuidado com esses ativos. A gente vai ter região de suporte aqui lá embaixo nos 25 centavos, ou seja, a gente ainda tem uma queda aí que pode se estender mais 30% dentro desse ativo. Veja que o momento de saída desse ativo foi exatamente ali quando ele perdeu o fundo que ele tinha encontrado no ciclo, o fundo aonde a gente tinha feito uma capitulação, onde a gente teve um alto volume de compra e a gente mostrou interesse dentro dessa região. Toma muito cuidado com esses ativos. Eu sempre falo com vocês. Primeiro ponto, quando a gente monta uma carteira pensando em longo prazo, que a gente vai rodar o ativo, a gente tem que tomar cuidado quantos por cento dessa carteira vai estar exposto a altcoins. Eu acho que a gente não deve passar dos 20%. Se você quiser ser muito arriscado, não passe dos 30% que a gente vai colocar dentro das altcoins para o longo prazo. E pensando nisso daí, cara, não é uma regra, você não precisa escrever em pedra, nossa, 20% redondo, subiu um pouco, tá tudo bem. Mas quando você vai escolher o ativo, você tem que tomar cuidado com que tipo de ativo você escolheu. Você escolheu um ativo que subiu por conta de hype? Você escolheu um ativo que já se provou em ciclos anteriores? Você está disposto a fazer um dollar cost average no ativo? Você tem que tomar cuidado quando você vai escolher um ativo para você holdar ele no longo prazo. Você tem que ter um gerenciamento do ativo, não é só simplesmente compra e esquece, você tem que ter pontos de stop. É o que eu brinco bastante de bunda na parede, cara. Altcoin é bunda na parede, não é bunda na janela. Ai, mas Gui, Secret é o ativo que vai trazer a privacidade do ecossistema cripto, porque a gente precisa disso. Cara, isso tudo é narrativa. Todos os ativos têm narrativa. Agora o futuro é inteligência artificial, é narrativa. O metaverso é narrativa. Ethereum Killer, narrativa. Tudo é narrativa dentro do mercado.
você tem que tomar muito cuidado com os ativos que você escolhe para holdar no longo prazo. Esse trabalho ele tem que ser feito com muita cautela e com muita estratégia, sempre gerenciando. Cara, Bitcoin e Ethereum, depois que a gente entrou em uma fase de capitulação, você pode acumular, você pode segurar para o próximo ciclo, porque entenda só, se o Ether fracassar, não vai existir nenhum altcoin. Se o Bitcoin fracassar, não vai existir ninguém mais dentro do mercado cripto, porque essas são as duas principais moedas, as moedas que a gente tem grandes investidores por trás delas, investidores institucionais. Então, se esses dois fracassar, bumba, acabou o mercado cripto. Então, isso daí é complexo. Inclusive, acabou o tema que eu faço aqui com você. Acabou exatamente essa empresa aqui que eu tenho por trás, todo esse conteúdo de análise on-chain. A BitGet não vai mais me contratar para fazer análise on-chain, se Bitcoin quebrar dentro do mercado. Só que é diferente. Se Secret quebrar dentro do mercado, doesn't matter. Se VET quebrar dentro do mercado, doesn't matter. Simplesmente o mercado não vai se preocupar e colapsar porque esses ativos quebraram. Então tem que tomar muito cuidado com os ativos que você vai escolher para você holdar. Beleza? Se você não sabe, eu criei uma carteira do zero para o meu filho. Link na descrição caso você queira participar dessa carteira do zero. Por menos de uma pizza por mês, você consegue ter esse meu controle, esse meu gerenciamento dessa carteira. Bom, então é isso. A gente analisou as altcoins nos vídeos de hoje. Amanhã a gente volta a falar de dados on-chain. E lembrando, na data de ontem, em meio ao pânico, ao caos, o que investidores maduros fizeram? Compraram e tiraram bitcoins de dentro das corretoras. Então, é só você olhar para time frames diferentes e você ter uma visão diferente. Cada ativo, o seu ativo. Cada ativo, no seu time. Olha para um time, você está com expectativa de longo prazo, gráfico diário. Você está com expectativa de curto prazo, tendência de baixa, queda. Então, depende de qual gráfico que você vai olhar, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço. Amanhã a gente volta e faz análise do Bitcoin, do Ethereum, junto com análise on-chain, pra gente entender se a gente continua bullish ou não dentro do mercado cripto. Forte abraço, tamo junto e eu te vejo